Está me escutando bem, John? Estou lhe ouvindo bem. Vocês também me ouvindo? Também, estamos ouvindo bem. Obrigado pela participação. Vamos só aguardando o pessoal que está entrando. Perfeito. Então, para quem está entrando agora, obrigada pela presença. Boa noite. Meu nome é Lúcia Cristina. Eu sou diretora da Trio XP, que irá organizar a Sleepwell Expo, que é o salão de produtos e tratamentos para a qualidade do sono, que será de 28 a 30 de outubro de 2021, se tudo der certo, né, John? Senão a gente passa para o ano que vem. Mas muitas novidades vão acontecer neste evento e toda semana que antecede este evento, a gente faz uma live para trazer um especialista para falar sobre qualidade do sono. E hoje é uma live muito esperada, eu tenho certeza que vai ser ótima, para falarmos sobre qualidade do sono no adolescente. E estamos aqui com o Dr. John Araújo, médico com doutorado em neurociências, pesquisador do CNPq, professor titular do Departamento de Fisiologia e Comportamento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Boa noite, John. Muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui conosco. Boa noite. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer, né, estar podendo discutir um tema tão importante, principalmente nessa época agora, né, que é o sono. E principalmente o sono dos adolescentes, que é uma fase da vida, né, tão importante que todos nós, eu e você, já passamos por ela, né, mas nós sabemos o quanto ela foi fundamental, né, para nossa pessoa que somos hoje. As mães já vinham, né, com uma preocupação muito grande com os adolescentes por causa dos equipamentos, né, do celular, do computador. E agora veio essa pandemia que desregulou totalmente a rotina do adolescente. Então, vamos direto aí ao assunto que muitos querem escutar, né? A nossa pergunta o que muda em relação ao sono na fase da adolescência? Então, como é na época da criança e aí passando para adolescente? O que muda na qualidade do sono? Bem, o que a gente percebe muito claramente quando a gente olha aquilo que nós chamamos, né, ao longo da é que a fase do sono, ela é grande, ela ocorre muito, uma duração bastante grande, em momentos fundamentais, em momentos em que estamos mudando o nosso corpo, o nosso cérebro e o nosso comportamento. É assim quando nascemos. Um recém-nascido, né, de um dia, ele dorme quase que 24 horas por dia. A primeira fase da infância, enquanto nós estamos crescendo, amadurecendo a musculatura, aprendendo a andar, aprendendo a falar, aprendendo a viver no mundo, né, nós dormimos muito mais tempo do que ficamos em vigília. E aí, na fase da infância, a gente tem uma estabilidade, uma duração do sono. Novamente, quando chega a formação, né, fenomenal que ocorre no ser humano, mudança dos hormônios, mudança das características, né, sexuais, mudança do nosso comportamento, é a fase da transição, né, da criança para o adulto, por isso que o adolescente muda o seu comportamento radicalmente. E o que é que ocorre? Nós dormimos mais. Não só precisamos de mais sono durante essa fase da adolescência, porque o nosso cérebro está mudando. E essas mudanças são essenciais para a nossa saúde física e principalmente saúde mental na fase adulta. Além de ter uma maior necessidade do sono, ocorre aquilo que nós chamamos de um atraso da fase do sono, ou seja, a gente tem uma tendência a iniciar o sono mais tarde e, por isso, por dormirmos mais, temos uma tendência a despertar mais tarde.
Essa descoberta, né, ela foi feita por pesquisador brasileiro, por uma pesquisadora brasileira, a Miriam Andrade, em conjunto com a pesquisadora americana, simultaneamente. A Miriam Andrade mostrou isso no Brasil, que essas mudanças, né, esse atraso, né, no início do sono, ele tem uma correlação clara com os estágios do amadurecimento da adolescência. Quanto mais vai passando a adolescência, a gente vai dormindo mais tarde. Do mesmo jeito, a Mary Cascade, nos Estados Unidos, mostrou isso. E mostrou que isso ocorria no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, em comunidades, né, indígenas. Isso era uma questão, né, bem biológica. Embora, é claro, que o efeito cultural, a presença da luz elétrica, também influencia, porque a luz elétrica à noite contribui com o atraso. E aí, no século XX, o que ocorre? Aparecem, né, de uma forma ampla, os telefones celulares, os tablets, né, os laptops, TV de LED, e esse material, né, ele emite, né, uma grande quantidade de luz azul. Para a tela ter uma coloração bonita, é preciso ter uma luz azul. Né? O componente azul ele é importante. Né? E o componente azul, né, da luz azul, faz duas coisas. Uma, deixa a gente mais desperto. Então, o céu ajuda muito a gente a ficar mais desperto, mais alegre, né, por causa desse componente azul. E o segundo é que o componente azul ele vai afetar células na retina que vão mexer no nosso relógio biológico, promovendo um atraso no início do sono. Né? Então, nós temos tudo contribuindo, fazendo com que, né, o sono do adolescente, né, tenha uma tendência para ser mais tardio. Essa é a realidade que nós temos hoje, né, e que a gente, né, tem discutido e tem se preocupado bastante com outros problemas em decorrente dos horários das escolas, né, que acabam atrapalhando, né, o sono e a necessidade do sono dos adolescentes. A gente sabe que o hormônio do sono, o hormônio do crescimento atua durante o sono. Quais as consequências para um adolescente que vai dormir cada vez mais tarde? Isso pode atrapalhar o crescimento dele? Ele dormir cada vez mais tarde não tem problema, porque, na verdade, não é só o sono do adolescente, o início do sono que está iniciando mais tarde. É tudo, porque quem está organizando isso é aquilo que nós chamamos, metaforicamente, de relógio biológico. É como se o relógio tivesse sido atrasado um pouco. Então, o início do sono começa mais tarde, o início da liberação do hormônio de crescimento, que é à noite durante o sono, vai começar também mais tarde. Né? O mínimo de temperatura que ocorre na última fase do sono também vai ser mais tarde. Então, o cortisol, que é a queda do cortisol começa à noite também, ela vai cair mais tarde. Então, é toda a funcionalidade que mudou. Né? Esse atraso ele não é só no sono, ele é atraso, né, no conjunto das funções do organismo do adolescente. Entendi. E muitos adolescentes, eles são rotulados de preguiçosos por terem dificuldade de acordar cedo. Esse atraso no despertar é comum nessa fase? É comum, né? Eu tenho dito claramente que o meu maior desejo era acabar com uma guerra que existe quase que diariamente entre os pais e os adolescentes, sejam meninos ou meninas, porque é uma guerra mesmo, e é uma guerra, né, que ela pode ser eliminada, né, com algumas medidas, porque, na verdade, como o adolescente atrasa o sono e tem a maior necessidade do sono, né, ele precisa acordar cedo, porque o início das aulas estão muito cedo. Veja que antes da adolescência, muitas escolas, os alunos estão estudando à tarde. Quando chega na adolescência, ele passa para amanhã, às 7 horas da manhã. Se o adolescente, né, que necessita muito mais de 8, 9, às vezes mais de 9 horas de sono numa noite, se ele for dormir
né, às 11 horas, eu estou falando às 11 horas, né, então ele tem que ir para a escola, tem que estar na sala de aula às 7 horas da manhã. Então, para estar às 7 horas da manhã, se ele mora numa grande cidade, né, ele vai ter que acordar muito cedo, porque ou vai pegar carona com o pai, ou vai pegar o transporte escolar. E se ele, né, mora, né, em lugares mais distantes da escola, ele vai demorar mais ainda. Então ele tem que acordar mais cedo. E se ele acorda cedo, o que que ocorre? Né? A escola está roubando o sono dele. Né? E aí, na verdade, essa fase do sono, né, porque o sono a gente pode dividir em duas fases. A primeira, a gente tem mais o sono profundo, e depois a gente tem mais, né, o sono paradoxal, ou aquilo que nós chamamos de sono REM. Né, que é aquela sensação que a gente relaxa bastante nessa fase final. E quando a gente acorda nesta fase, né, o nosso hormônio o cortisol ainda não está elevado. Então os pais vêm, chamam os adolescentes para acordar, mas o adolescente não está pronto para acordar. Então ele responde, volta a dormir, se embrulha, ele não quer levantar. E fica esse conflito. Né? E para o adolescente, né, como ele está numa fase, inclusive, de olhar, né, os adultos, porque ele quer ser adulto, então ele quer superar o pai, a mãe e todos os adultos. Né? Ele começa a levar isso como um conflito. E o pior é que ele vai para a aula, né, ele vai para a sala de aula. O que é que ocorre na escola? Às 7 horas da manhã, hoje, né, antes da pandemia, né, vamos dizer assim, as escolas hoje, né, as salas são totalmente escuras, porque a maioria das salas hoje trabalham com projeções, com PowerPoint. Então tem que ser escura para ter uma projeção boa. E aí o que ocorre? O adolescente, como ele despertou, ele precisava se expor à luz. E aquele escurinho que ele fica na sala de aula, né, estimula a ele, ao relógio dele, está dizendo para o relógio dele, ainda é noite. Então é para você ficar ainda dormindo, então dá mais sono. E atrasa mais ainda, né, o relógio biológico do adolescente. Né? Então veja, a escola faz, né, uma coisa, né, dupla contra o sono do adolescente. Inicia a aula muito cedo, com isso ela rouba a parte do sono do adolescente. Ao fazer isso, né, ela põe o adolescente num ambiente escuro, e esse ambiente escuro promove ainda mais o atraso, né, do início do sono na noite seguinte. E isso vira uma bola de neve. O que vai acontecer com o adolescente? Ele vai dormir à tarde. Se ele só tem aula pela manhã, à tarde ele chega em casa e dorme, para recuperar o sono, né, que ele teve que perder. Aí os pais vão dizer que ele é o preguiçoso, porque está dormindo muito. Aí ele dorme muito de manhã, de tarde, né, quando chega à noite, e aí ele já não tem mais condições de dormir, porque dormiu à tarde, acabou atrasando mais ainda. Então vira, né, essa bola de neve, né, e o prejuízo do sono do adolescente é muito grande, o que vai ter consequências no desempenho dele nas escolas, né, às vezes cai, né, às vezes isso pode gerar, né, algumas alterações emocionais, né, e a gente precisa estar muito atento a isso. Que é por isso que a gente vem defendendo já há um bom tempo, em alguns lugares isso já é lei, né, que as escolas, na fase da adolescência, comecem depois de 8h30. Né? Não antes tá disso. Gerando muita discussão aqui no pessoal que está assistindo. E exatamente isso é uma das perguntas. Existe alguma possibilidade de abrir esse diálogo com as escolas, de começarem mais tarde? Olha, nós, né, da Associação Brasileira de Sono, já lançamos um manifesto, né, em 2017, relançamos ele no ano passado, relançamos um dossiê explicando. Existe um grupo de pais e mães, né, que iniciou em Brasília e hoje, né, eles estão, né, tem um movimento, né, em defesa, né, desse atraso, porque existe um movimento internacional, existe um movimento nos Estados Unidos, existe esse movimento, né, aqui no Brasil, mas ainda muito pequeno. A gente tem muita resistência,
né, em mudar as coisas, né, em qualquer lugar, não é só no Brasil. Né. O professor Fernando Lousada já esteve no Congresso Nacional, né, inclusive discutindo isso na comissão, né, do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados, né, de educação, mostrando esse fato, que a gente precisa duas coisas, mudar esse esquema de padrão de horário das escolas, que a alternativa que a gente acha que é possível é essa, fazer um atraso. Uma outra alternativa, né, é permitir com que você tenha, né, um horário mais flexível. Porque, é claro, a gente sabe que existe um conjunto pequeno, é claro, né, de adolescentes que não atrasa muito o início do sono e que acaba espontaneamente despertando cedo. Então, para isso, eles poderiam ir mais cedo para a escola. Mas que se a escola tiver um modelo flexível, né, naquilo que a gente chama, né, das matérias, né, fundamentais, elas devem, né, estar sendo oferecidas um pouco mais tardio, né, depois, né, das 8h30. E a maior preocupação nossa, né, é que nós estamos colocando os adolescentes sobre, né, uma condição que fisiologicamente não é boa. Significa que a gente pode estar contribuindo esses horários das aulas muito cedo e isso gerando a perturbação do sono dos adolescentes pode estar contribuindo para o aparecimento, né, de doenças, tanto, né, doenças orgânicas como doenças mentais. Né? Então, se eu tenho um adolescente que ele já tem um problema comportamental, isso pode agravar, né, por causa, né, do problema de sono dele. Aqui tem uma pergunta, nós temos jovens aqui assistindo, que entra nessa linha, Dr. John. O Vitinho pergunta qual as consequências, qual o problema de ele dormir muito tarde e ter que acordar muito cedo? O que isso pode trazer para ele de problemas? Então, eu gosto de dizer, né, que o sono, né, ele é um fenômeno para o nosso cérebro. Imagine qualquer um de nós, quando a gente fica uma noite sem dormir, né, o que é que a gente vai sentir lá na frente? Eu não fico, né, querendo vomitar, com dor de barriga, mas, né, eu fico com dificuldade de concentração, eu fico com dificuldade de ter habilidade motora, eu fico com dificuldade de recordar as coisas que aconteceram. Então, os efeitos de uma privação de sono são principalmente nas nossas funções mentais. Que isso, né, é um problema. Né? E aí, para o adolescente que dorme pouco, agudamente o problema dele vai ser o desempenho na escola, que é a fase fundamental. Né? Então, essa é o principal, né, efeito dessa pequena duração do sono que o adolescente tem, porque ele está dormindo mais tarde, né, e tendo que acordar mais cedo. Porque seria, né, as pessoas dizem, por que a gente não põe os adolescentes para dormir cedo? Eu disse, olha, se fosse fácil, mas não é por várias coisas. Primeiro, porque eu tenho um fator biológico contribuindo para isso, para ele dormir mais tarde. Eu tenho um fator social, porque nós, pais, né, trabalhamos o dia todo. Quando é que nós vamos interagir com nossos filhos? É à noite. Né? Quando é que o adolescente ele vai ter uma interação social? É à noite. Quando é que ele vai poder usar o computador da família? É mais à noite. Então, o que ocorre? Né? A gente não mudou a sociedade. Nós temos uma outra realidade. Eu não tenho mais como chegar e dizer assim, não vou apagar a luz e pronto. Isso não, é impossível de ser feito. Essa possibilidade, ela não existe. Agora, a possibilidade real de eu chegar e dizer, olha, a minha escola vai começar às 8h30, isso existe. Isso existe tanto que em vários lugares no mundo isso está sendo feito. E os estudos têm mostrado, né, os estudos que acompanham os adolescentes antes, né, quando eles tinham aula, né, antes das 8h30 e depois das 8h30. O que ocorre? Melhora o desempenho, melhora o humor, os professores começam a dizer que agora os estudantes, os adolescentes participam muito mais na sala de aula. E aí eu gostaria de dizer que existe um mito
Quer dizer assim, olha, se eu atrasar o início das aulas, o adolescente vai dormir muito mais tarde e vai continuar privado de sono. Não. Na maioria dos estudos que fizeram, não mostraram isso. Nós aqui na UFRN, nós estudamos muito os estudantes de medicina logo no início do curso. Eles estão saindo da fase da adolescência, né? Então, estão lá, tem alguns estudantes que, por incrível que pareça, têm menos de 18 anos e já está iniciando o curso de medicina. Né? E são excelentes. Né? Então, antes a gente tinha aula às 7 horas da manhã, né? E aí eles tinham aula num semestre às 7 horas da manhã, no outro semestre eles tinham aula às 9 horas. Nós estudamos, então, como é que eles se comportavam, saindo de 7 horas. Então, quando eles tinham que ir à aula às 7 horas, eles vinham para a aula às 7 horas, tinham que acordar muito cedo, eles dormiam muito pouco. Quando as aulas começaram mais tarde, né, o que aconteceu? Eles dormiram mais. E é isso que tem sido demonstrado em alguns estudos, lá nos Estados Unidos também tem mostrado isso, em Seattle, recentemente, um trabalho do professor Horácio de la Iglesia, lá da Universidade de Washington, em Seattle, ele mostrou exatamente também essa mesma coisa, você atrasa o início das aulas, né, tipo em 1 hora, 1 hora e meia, né, o adolescente ele até atrasa o início do sono, mas não de 1 hora e meia, só meia hora, então ele ganha 1 hora a mais de sono, por uma fase que eu necessito de dormir, é um grande ganho. E aí ele passa, inclusive, a ter melhor desempenho, né, melhor humor, e eu melhoro, né, o ambiente, né, pedagógico, de aprendizagem, que é o que a gente tem como objetivo, né, na escola. Essa fase de pandemia trouxe um conflito para os pais. Os jovens, eles estão em casa, não podem ir às escolas, e os pais estão deixando as crianças, os adolescentes, ficarem muito mais tempo no computador do que antes, e, consequentemente, no celular. E é muita informação que eles recebem durante o dia. Então, realmente, o tempo de exposição ao computador e ao celular aumentou muito. Por outro lado, os pais querendo que as crianças, os adolescentes, tenham essa convivência com seus amigos através do computador, então deixam eles ficarem mais tempo. Mas, todavia, os pais estão notando jovens adolescentes já demonstrando características, né, apresentando características de depressão. Isso teria alguma coisa a ver também com o sono? Ou seja, que o computador está tirando um pouco do relaxamento desse adolescente, dele dormir mais cedo e está trazendo essa depressão? Teria alguma relação isso? Aí, assim, em parte sim, mas aí a gente tem que colocar outras questões, outros fatores que contribuem, né, com isso. Né? O primeiro dele é o isolamento, né, do contato com os outros. Embora os adolescentes, principalmente os adolescentes, são, né, a parte da população que está mais bem preparada, né, para o trabalho remoto, para o ensino remoto, porque eles já usam e sabem usar a tecnologia, eles já fazem muito isso. Muitos dos adolescentes, inclusive, dizem isso, eu quero, né, brincar mais e ter aula só remotamente. Né? Aquela aula puramente só de transmissão de conhecimento, de conteúdo, eu quero ver agora online. Eu quero mais aulas práticas, mais envolvimento, mais laboratório. Um pouco como é o ensino, né, europeu, né, que ele é pouco centrado em conteúdo e muito mais, né, centrado no próprio estudante, né, para ter autonomia e ele estudar autônomo. Mas o nosso adolescente ele está acostumado a ter o contato físico com os outros. Isso gerou, é claro, um determinado problema. O sono, né, na hora que eu faço, né, uma redução do sono, eu gero uma irregularidade do sono, o que ocorre? Eu deixo o estado da pessoa propício a ter alterações, né, comportamentais, ou a ficar mais depressivo, ou a ficar mais ansioso. E aí a gente tem vários fatores juntos. Tem a própria pandemia,
Porque imagine, quem não é da área de saúde, ou jovem, né, um adolescente que está na perspectiva de pensando no seu futuro, elaborando muitas coisas, e vendo uma situação no mundo, né, muito triste, muito complexa, né, e sem perspectiva imediata. E o adolescente ele tem esse comportamento de querer as coisas imediatas. Para nós, dizer assim, olha, essa pandemia vai passar, né? Eu estou pensando, eu tenho planos do meu trabalho daqui a 10 anos, o que é que eu vou fazer daqui a 10 anos? Um adolescente não tem isso. E ele já está com um ano, né, sem a perspectiva de resolução e de um problema grave. Ele vê falar de morte, de morte, de morte. Ele vê as crises políticas que isso estão gerando. Então, se soma tudo isso, né, o adolescente, a resposta que qualquer um sujeito que está mais frágil, porque o adolescente está frágil pela própria fase da adolescência, pela o pouco sono que ele está tendo, pelo sono irregular que ele está tendo, e isso, né, contribui, né, esses vários fatores, a ele ficar mais depressivo. E é o que a gente tem visto, né, quando a gente, nos estudos que tem feito avaliação, né, da percepção do adolescente, como é que ele se comporta, eles estão se mostrando isso. Então, eu acho que, como sociedade, né, a gente precisaria estar, né, fazendo um grande esforço, né, para oferecer serviço e campanhas educativas e de orientações para os pais, né, para os próprios adolescentes. Nós deveríamos estar fazendo, né, contratando empresas de publicidade que tivessem habilidade de falar a linguagem do adolescente para explicar para ele qual é o real problema da pandemia, como é que ele deve se comportar. Uma das coisas que nós sabemos claramente, né, é que o adolescente ele precisa, não só adolescente, eu digo isso para todo mundo que conversa comigo, olha, você tem que se expor ao sol, você tem que pegar a luz solar. Né? É claro que eu vivo em casa, né, num condomínio de casa, isso é fácil, mas quem vive, né, num ambiente que é um condomínio grande de apartamentos, são vários, e nós estamos agora numa fase de muita restrição, aí dificulta. Tem gente que vive em ambientes, né, que não tem parques. Então, eu defendo que, por exemplo, a própria estrutura, né, pública, né, ela deveria estar fazendo, né, um mecanismo, né, de controle, né, para que não haja aglomeração, mas de estímulo para que as pessoas também, né, visitem os ambientes abertos para se expor à luz solar, manter o seu ritmo, né, mais agradável, né, regular, e ter essa resposta melhor. Porque o que nós vamos ter, né, e nós já temos agora durante a pandemia, o que nós vamos ter no pós-pandemia são vários problemas, né, problemas comportamentais, problemas de sequelas da doença, né, e a gente, né, eu acho que nós que somos professores da universidade, que somos, né, pesquisadores da área de sono, as sociedades envolvidas nisso, o poder privado, o poder público, né, deve se preocupar, né, exatamente em estar oferecendo essas informações, né, em campanhas, né, em campanhas nacionais, e oferecendo serviços, né, serviços de orientação. Porque os pais, né, os pais não têm a obrigação de saber como é que ele tem que responder esse problema. O pai que tem 3 filhos pequenos em casa, um deles é adolescente, como é que ele vai organizar agora o tempo? Porque agora ele também está num trabalho remoto, ele, né, a esposa e 3 filhos em escola. Como é que ele vai responder isso? Então, a gente devia estar oferecendo, né, um serviço de orientação para ele. Eu acho que as empresas deviam estar fazendo isso, o poder público devia estar fazendo isso, com o objetivo, né, de manter aquele ambiente que nós precisamos fazer esse tipo de restrição, não tem jeito. Enquanto nós não tivermos a capacidade de vacinar todo mundo, é a única medida, né, que resolve, né, que reduz drasticamente, né, o controle, né, da transmissão viral. Então a gente precisa fazer isso. Agora, a gente deveria estar oferecendo. Infelizmente, né, a gente não tem essa infraestrutura. E não só nós. O mundo inteiro está assim, né, porque a gente não estava preparado por essa pandemia. Né? Então, a gente tem esse problema. Ontem, né, em Londres, foi o dia mais quente, né, ou seja, antecipando o verão. O que é que eles acabaram de sair
de um verdadeiro lockdown. No Brasil não existe lockdown. Lá teve. Você não podia sair de casa. Né? Você era proibido de sair. Então você ficava dentro de casa. Você só saía se você tivesse autorização. Você pedia na internet autorização para ir comprar pão, né? E você imprimia e saía com aquela, ou então saía no celular. Né? Como agora está liberado você sair, mas só pode juntar 6 pessoas, mas os parques de Londres estavam lotados de adolescentes. Né? Eram centenas e centenas de adolescentes se abraçando, bebendo, fazendo festa, né? Porque eles estavam acabando de sair. O ministro da Saúde da Inglaterra estava preocupado. Disse, olha, gente, olha, por favor, cuidado, senão nós vamos voltar à situação anterior. Né? É porque a gente quer isso. Né? E se a gente não tem, né, internamente, um pouco a nossa resposta, né, é o sofrimento psíquico, né, que é a doença, né, a gente ficar mais, né, deprimido e tal. E primeiro eu quero mencionar aqui, agradecer as pessoas que estão postando aqui, falando sobre a senadora que irá, a Virgínia Nogueira, dizendo que tem uma senadora que vai abrir em breve uma audiência pública a respeito dessa situação das escolas. Obrigado pela informação. E o Mário comentando aí das plataformas digitais que hoje são multitarefas. Ou seja, elas já estão na vida do jovem, do adolescente, e os pais, independente da decisão dos pais, se querem mantê-los na frente do computador ou não. Né? E aí, lá na frente, quais serão as consequências disso? Dos jovens, dos adolescentes crescerem com horas e horas em frente do computador. Não sei se já tem alguém fazendo uma pesquisa sobre isso, ou se futuramente a gente vai ver aí comentários a respeito disso. Né? Nós não fomos essa geração, a gente fazia no papel, né, lápis e papel. Essa geração não, como você falou, Dr. John, eles já são muito bem preparados para o universo digital. Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso. Eu acho, eu não tenho muito essa preocupação, né? Eu acho que a gente tem total condição de adaptar, né, a essa nova realidade. Por incrível que pareça, né, eu gosto muito de literatura, e 2 pessoas no Brasil, 2 escritores que eu sou apaixonado, né, é o Manel Bandeira e o Mário de Andrade. Então eu tive a oportunidade de adquirir um livro, né, quando estava fazendo minha pós-graduação na USP, né, que era as cartas de Mário de Andrade e Manel Bandeira, né, logo depois, né, da Semana de Arte Moderna em 22. E aí tem um longo período, o Mário de Andrade fala que comprou uma máquina de escrever. Uma máquina de escrever, então agora ele não escreve mais as cartas à mão, o Manel Bandeira continua escrevendo, né, rabiscando, e o Mário de Andrade, inclusive, dá o nome para a máquina de escrever de Manuelita. E aí o Mário de Andrade, ele vai dizer, olha, eu estou escravo da Manuelita, da máquina de escrever. Porque agora as minhas ideias já não saem mais da velocidade espontânea quando eu escrevia. Sai agora na velocidade que eu tenho a capacidade de estar datilografando. Que provavelmente muitas das pessoas que estão nos ouvindo nunca nem ouviram essa palavra, datilografia. Né? E nessa época que eu li essas várias, né, cartas, trocas do Mário de Andrade, era quando a gente estava surgindo o computador pessoal. E era exatamente isso que as pessoas diziam, saindo, né, da máquina de escrever para o teclado digital. A gente sabe que o teclado digital que a gente usa mais ou menos a posição, né, do teclado semelhante da máquina de escrever. E da máquina de escrever tinha um sentido daquilo, que era para as teclas não ficarem uma batendo na outra. Hoje não tem mais, mas nós usamos uma coisa antiga e colocamos uma coisa nova. A TV, quando ela surgiu, né, o que se dizia, né, algo que ela ia danificar a educação. Né? E, posteriormente, não, olha, esse é um instrumento fundamental que deve ser utilizado na educação em sala de aula. Quanto tempo, né, teve de resistência nossa, falando da sociedade, de aceitar, né, a TV para, né, a sala de aula.
a ser usado como um instrumento, né, educacional. Isso, inclusive, deve ter prejudicado muito, né, o processo de educação, né, e de inovação, né. Agora, o que ocorre? O que ocorre é que a gente tem uma nova tecnologia totalmente diferente, muito mais radical, e eu acho que um dos fatores fundamentais que aí a gente precisa fazer é que as novas tecnologias, né, ela tem uma característica importante que as outras não têm, né, que é, uma, é possibilitar a comunicação nos dois sentidos. Quando a gente teve a TV, né, a gente só assistia passivamente. Hoje, né, com, né, a comunicação, né, vai nos dois sentidos. As opções, inclusive, são maiores. Eu fico, né, dizendo assim, olha, o quanto a gente mudou, né? Por que hoje nós temos um sistema como o SISU, que para mim é algo que está revolucionando a educação superior nas universidades, né, federais no Brasil inteiro, e vai mudar muito, né, a nossa sociedade. Por quê? Porque o que ocorre? Hoje eu posso fazer o SISU e posso ir para qualquer lugar, né? Na minha época, eu fiz o único vestibular na Universidade Federal, na minha cidade, né? Na época eu morava em Teresina, no Piauí, e só tinha uma faculdade, né? Eu não tinha opção eu podia fazer fora em outros lugares, mas você não tinha tradição de fazer isso. Agora você faz uma prova, que é o Enem, e depois, ou agora essa semana está saindo a nota, na próxima semana os estudantes vão escolher aonde eles vão. Então eles saem, um estudante daqui ele pode estudar e fazer medicina no Rio Grande do Sul. Os meus colegas, né, médicos e professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eles dizem claramente, está mudando. Antigamente a gente tinha, né, eles gostam de dizer isso, né, os gaúchos, eu acho que, por brincadeira, é claro. E quem é que vai para o Rio Grande do Sul? Né? Ou se você tem um emprego, ou se você casou com uma gaúcha e ela lhe leva, né, para lá. Ou se você é uma mulher, casou com um gaúcho e ele lhe levou para lá. Mas hoje, né, e ele diz, olha, as escolas, né, médicas, a turma de medicina era uma turma muito conservadora, muito fechada, porque quase todos os alunos se conheciam, porque estudavam nas escolas tradicionais de Porto Alegre ou do estado do Rio Grande do Sul. Com o SISU, agora vai, né, um aluno daqui, excelente, faz o SISU, né, eu quero fazer o curso de medicina lá no Rio Grande do Sul, porque eu quero, no final, fazer psiquiatria, e eu sei que lá tem um excelente, né, grupo de psiquiatria, já estou pensando na residência médica, né, e isso muda. Né? Então, eu acho que essa ferramenta, a ferramenta digital, permite isso. Permite que o aluno vá, né, e permite com que ele vá e não se sinta só, porque ele pode interagir com a família. Eu brinco com meus pais. Diga. Para a gente finalizar, qual a dica que você dá aos pais com relação ao sono dos seus filhos? Olha, a primeira coisa que eu digo, né, é que os pais precisam, né, terem uma rotina regular. Eu acho que todo adulto, né, pai ou mãe, deve pensar o seguinte: como é que está o nosso sono? Como é que nós estamos dormindo? Como é que nós pensamos, né, sobre o sono? Nós valorizamos o sono? Nós dormimos bem? Né? Então, a primeira coisa que os pais precisam, né, ter, e eu acho que é nossa responsabilidade dizer isso para eles e ensinar e dizer, olha, se dorme assim, porque boa parte da população não sabe dormir. E dorme mal, porque nunca aprendeu. Do mesmo jeito que a gente aprendeu, né, a lavar as mãos, ter higiene, a gente tem que ter higiene do sono. Do ambiente, como, que horas, né, que ele deve ser regular. Então, os pais precisam ter isso. Se os pais têm isso, eles têm segurança, têm um domínio, se eles se apropriaram, se apoderaram do que dormir é importante para a saúde, dormir é bom para o dia a dia, e como dormir bem, aí eles podem, né, aprenderem a ensinar aos adolescentes a dormir. E aí, assim, o que é que ele deve dizer para o adolescente? Olha, você tem que ter um sono o máximo possível mais regular.
eu defendo que o adolescente tenha uma liberdade para dormir mais tarde, mas ele tem que ter um limite. Não pode chegar, eu não digo assim, não, o adolescente, biologicamente, ele dorme mais tarde. Aí ele vai dormir até 4 horas da manhã? Não, não pode. Então eu tenho que ter um limite, né? E aí, né, esse limite vai ser estabelecido de acordo, né, um acordo entre os pais e os filhos, né, e os adolescentes. E não, né, esse acordo não existir, e aí gerar guerra pela manhã. Então, essa guerra é que a gente precisa evitar. Então, os pais têm que aprenderem ao sono, aprenderem a pôr limite aos filhos, aos horários de dormir, mas não querer dizer, olha, você vai dormir às 8 horas da noite. Isso é impossível. Ou às 10 horas da noite. Isso é quase impossível. Mas, depois das 10, a que horas? Vamos lá negociar. E os pais também têm que ter, né, a própria, né, higiene do sono, para poder passar para o adolescente. Né? A rotina da casa. Isso. A casa estabelecer, né, limites. Estabelecer os limites. Né? Aí você tem, olha, os horários de alimentação têm que ser regular. E muitas vezes os pais têm essa dificuldade. Eu tenho conversado muito com os pais, né, e aí às vezes eles dizem que a casa virou uma bagunça. Por causa com o trabalho remoto, ficou sem horário. Eu digo, mas esse é que é o problema. Você, por trabalho remoto, né, você gerou, né, uma não regularidade em casa e o adolescente está acompanhando isso, ele está adorando. E é ruim. Então, assim, não é porque que eu estou, né, em trabalho remoto que eu não tenho que ter horário do café da manhã, que eu não tenho horário do almoço, que eu não tenho que ter horário do jantar, que eu não vou ter horário da atividade física. Tem que ter. Eu tenho comentado assim, nós brigamos muito lá no século XIX, no século XX também, para ter alguns direitos trabalhistas. Por exemplo, o direito de descansar no final de semana. O direito de descansar à noite, de reduzir a jornada de trabalho. Né? Ou seja, antes a gente trabalhava, né, o horário de trabalho não tinha regulamentação, depois a gente fez, foi reduzindo, hoje 40 horas, né, estabelecido, né? Mas agora com o trabalho remoto, com as mídias, a gente aceita qualquer horário. Não, não pode, tem que impor o horário. Os pais precisam impor esse horário. Então, a rotina, né, é claro que ela não precisa ser rígida total, mas ela tem que ter uma regularidade. Se eu tenho uma regularidade do almoço, do jantar, ou seja, nas refeições, isso vai ajudar a regularizar o sono. Vai ajudar a regularizar o sono dos adolescentes. Né? Então, essa regularidade, né, na família, ou seja, no ambiente em que o adolescente está vivendo, ela é fundamental para que o adolescente durma bem. Certo? Então, o que eu, né, oriento, né, o que eu digo para os pais é, olha, crie uma rotina, né, e crie um diálogo, uma rotina de alimentação, uma rotina de trabalho, que o adolescente, inclusive, perceba que o pai, olha, esse horário aqui, ó, tal horário eu vou começar a trabalhar, tal horário eu termino, vou agora. Mas, se eu deixar, né, não, eu estou no home office, eu vou trabalhar agora na hora que eu quiser. Não, tem que ter os horários bem definidos. Né? E o diálogo, né, para criar os acordos dos horários de dormir e acordar. Né? E aí é que eu acho que os pais também devem, né, entrarem nessa campanha. Agora, especialmente durante que nós estamos no ensino remoto, por que o ensino remoto precisa começar às 7 horas da manhã, gente? Qual o sentido? Né? E aí eu tenho que acordar o adolescente, né, cedíssimo para poder ligar o computador e estar... Então, assim, é um pouco ilógico. Então, a sociedade ela precisa fazer esse acordo. Ela precisa pensar no seu adolescente, cuidar bem do adolescente, principalmente agora. Né? Dr. John, se alguém quiser entrar em contato com o senhor... Aí ele pode, né, escrever para mim, né, tem aqui no Instagram, né? Então pode, por exemplo, mandar uma chamada para mim aqui no Instagram que eu respondo, tá? Qualquer coisa que ele precisar mais, né? Aí eu posso dar um outro canal para a gente, né, tá interagindo. Pode repetir o nome do seu Instagram?
O meu Instagram deixa eu ver agora que eu preciso. Você não consegue ver aí em cima, não. Deve estar com certeza, só colocar seu nome completo e já deve aparecer no Instagram. É meu nome completo, John Fontinelli Araújo, né? Se as pessoas procurarem, né, vão encontrar, né? Então, tá bom. Muito obrigada. Foi ótima a conversa. Um tema muito importante. Os pais vêm sofrendo muito, não sabem se estão fazendo certo, se estão fazendo errado. Então, realmente, o tema de hoje vai ajudar muitas pessoas. Muito obrigada, Dr. John. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Né? E parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.